Bem-vindos para vocês que estão aí no PNTV Play, o nosso canal no YouTube. Bem-vinda para você que nos acompanha na retransmissão da sua rádio, do seu município. Temos rádios parceiras que retransmitem o podcast. Esse é o episódio 61 do podcast do Potiguar Notícias. Então, bem-vindos, sejam todos bem-vindos. 31 de outubro de 2022, que data, aliás, que mês histórico, né? O Brasil viveu esse mês de outubro de 2022. Vamos sim falar de eleições. Após o resultado do segundo turno ocorrido ontem, vamos hoje abordar sobre as expectativas, as perspectivas para o cenário político do ano de 2023, que já está bem aí batendo na porta. Os nossos convidados desta manhã são o Dr. Alexandre Mota, que é médico infectologista, vai falar para a gente qual é a expectativa, quais são os desafios para a gestão da saúde pública do Brasil para o próximo ano. Também recebemos o professor e advogado Canidé de França. Vamos sim fazer uma reflexão do que foi esse cenário político desse mês de outubro de 2022. Então, deixa eu logo dar um bom dia, desejar as boas-vindas para o Dr. Alexandre Mota, que participa conosco diretamente pelo Zoom, né, virtualmente, uma entrevista, uma participação muito especial. Bom dia, bem-vindo, doutor Alexandre. Bom dia a todos. Um abraço ao meu amigo Canidé de França, companheiro de movimento estudantil, né, e que é um prazer reencontrá-lo. Um prazer também estar aqui. Na verdade, eu estou num plantão, e aí eu tenho... Irandi conversou comigo, me convidou sobre essa possibilidade, e eu achei a possibilidade interessante. Eu queria dizer para você, assim, antes de mais nada, que, na verdade, esse mês de outubro ele demorou 4 anos. Foi o mês mais longo da nossa história, né? Rapaz, que maravilha! Então, foi um mês longo, tenso e que, sob a nossa perspectiva, graças a Deus, terminou bem, né? Então, acho que foi um momento, acho que nunca tivemos uma eleição tão acirrada e tão densa como essa que tivemos agora. Histórica. Espero que a gente consiga partir histórica. E como bem disse sobre vários o Lula, aspectos, né? Em seu discurso, venceu o povo brasileiro. Acho que essa eleição ela teve a vitória de Lula foi algo porque Lula não venceu só um candidato, ele venceu o aparelhamento do Estado. Essa foi uma eleição que nenhum outro candidato que não fosse Lula não teria ganho, né? Lula ganhou essa eleição por conta da memória que as pessoas têm em relação ao que foram os seus governos e também a memória recente do que foi o desastre do governo Bolsonaro. Então, acho que por isso que essa eleição Lula conseguiu essa vitória, apesar do orçamento secreto, apesar do aparelhamento do Estado, da utilização da máquina pública para interferir nos resultados, como foi ontem a utilização da Polícia Rodoviária Federal por parte da sua gestão e por parte de pessoas, de membros da Polícia Federal, que resolveram fazer uma operação de cuidados nas rodovias no único dia da eleição. Podiam ter feito isso o mês inteiro, o ano inteiro, nunca fizeram, mas fizeram ontem exatamente para atrapalhar que as pessoas pudessem votar, e principalmente as operações foram nos estados onde supostamente Lula ganharia. Perfeito. Isso parece ter havido, inclusive, interferência, porque eu vi hoje em um jornal, não lembro exatamente qual a fonte, apontando que dos 10 lugares onde houve interferência
dessa operação policial, em 5 a abstenção aumentou. Então, isso demonstra, ou pelo menos infere, que possa ter contribuído para aumentar a abstenção e, obviamente, isso interfere no resultado. Mas o importante é que, como disse o ministro do TSE, né, Alexandre de Moraes, atrasou, mas não atrapalhou, não é? Eu quero frisar aqui que a gente respeita, a gente entende, a gente compreende, vivemos num regime democrático, num país, numa nação onde a democracia tem que prevalecer e a democracia diz respeito do desejo da maioria. O candidato, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, ele obteve 49,10% dos votos válidos. Enquanto o Itapuã coloca a matéria principal do nosso portal aí, deixa eu mandar um alô rapidamente para o pessoal aí da Cena TV, Web TV de Macaíba, 105 FM de Ceará Mirim, FM Liberdade de Felipe Guerra, Macaíba FM, FM Flores de Jaçanã, FM Executivo de Nízia Floresta, FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM, Liberdade FM de Cerro Corá, Asas da Esperança de Mossoró, Santa Rita de Santa Cruz, Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas, Pontal FM de Bahia Formosa, Curimataú FM de Nova Cruz, Guaraíras FM de Areis, Voz Serrinense de Serrinha dos Pintos, Emissora Cidade de Apodi, Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, TV Rádio Goianinha Web, Rádio Extremóis e Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. Muito obrigada aí às nossas rádios parceiras, um abraço para cada um de vocês. Vamos voltar aqui com o nosso bate-papo, com a nossa reflexão, nosso debate, conversando com Canindé de França, professor e advogado, e também o doutor Alexandre Mota, que é médico infectologista, inclusive está de plantão. Itapuã, deixa eu só trazer a nossa matéria, a nossa manchete, né, do portal potiguarnoticias.com.br. Inclusive, você acessa aí, acompanha as notícias para se manter bem informado, segue nosso Instagram, @potiguarnoticias_. Diz o seguinte, a matéria que foi escrita por mim: 50,90% dos brasileiros escolheram Lula como o novo presidente neste domingo, 30 de outubro de 2022. Depois de uma acirrada disputa decidida no segundo turno neste domingo, 30/10, 50,90% da população escolheu Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, como o novo presidente do Brasil, marcada como a eleição mais polarizada na história do país, entre polêmicas e ataques. Lula saiu vitorioso ao derrotar o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, que obteve 49,10% dos votos válidos. A última pesquisa, inclusive, do Datafolha, divulgada um dia antes da votação, dia 29/10, mostrou Lula com 52% dos votos válidos no segundo turno e Bolsonaro com 48%. A pesquisa acertou o resultado previsto, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Lula recebeu exatos 60.345.999 votos válidos, um recorde histórico. Bolsonaro teve 58.206.354 votos. A diferença de 1,8% representa um quantitativo de 2.139.645 votos. A votação do segundo turno das eleições para presidente do Brasil em 2022 registrou um recorde no total de 124.252.796 votos computados, tendo 100% das sessões totalizadas. Isso significa que dos 156 milhões de eleitores aptos, 124,1 milhões, ou seja, 75,8%, marcaram presença nas urnas neste domingo. A votação nos estados foi o seguinte: Lula foi vitorioso em 13 estados do Brasil, respectivamente nas regiões Norte, sendo Amazonas, Pará e Tocantins, Nordeste, todos os estados do Nordeste, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. E no Sudeste, olha aí a surpresa, Minas Gerais, Lula virou.
Lula ganhou com mais da metade dos votos válidos em cada um dos estados do Nordeste brasileiro. Bolsonaro recebeu mais votos em 13 estados e mais o Distrito Federal, obtendo votação maior na região norte nos estados do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. No sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. E no centro-oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A votação no exterior ficou o seguinte: a exemplo do primeiro turno, Lula também derrotou Bolsonaro na votação deste segundo turno. Entre os eleitores brasileiros que residem em outros países, estavam aptos a votar fora do Brasil 697 mil brasileiros. No entanto, apenas 310.148 pessoas votaram para escolher o novo presidente neste domingo. Desse total, 51,28% escolheram votar em Lula. Já Bolsonaro ficou com a preferência de 48,72% do eleitorado. Esse público se concentra ao todo em 22 cidades de 17 países, de acordo com o TSE. O TSE informou que o número de abstenções, Canindé e doutor Alexandre, foi menor, né? A abstenção de eleitores do segundo turno das eleições presidenciais ficou em 20,56%. A ausência foi menor que a registrada no primeiro turno, quando o índice chegou a 20,95%. Isso significa que mais de 32 milhões de brasileiros deixaram de votar. Nos votos nulos e brancos, o TSE informou que houve redução também na quantidade de votos brancos, ficou em 1,43% e nulos 3,16%, sendo o total de 4,59%, representando votos nulos e brancos. Vamos falar do discurso da vitória do Lula. Doutor Alexandre ainda está conectado conosco? Caiu? Certo. Ok, pronto. O doutor Alexandre está de plantão, né? Lá acho que é no Giseu da Trigueiro, no hospital. A gente agradece imensamente a participação, a contribuição que ele nos deu aqui nesta manhã. Vamos então falar do discurso do Lula rapidamente, Canindé. Ao reunir apoiadores e eleitores em ato na Avenida Paulista, né, o ato da vitória, em São Paulo, Lula discursou para a multidão após o resultado oficial. Ele ressaltou que ninguém foi mais vitorioso do que o povo brasileiro e que fará um governo para todos. Disse ainda que é hora de baixar as armas e que jamais deveriam ter sido empunhadas. O novo presidente eleito afirmou que armas matam e que será um governo, né, pela vida. Ainda em discurso, Lula declarou que lutará pela democracia no país e que essa eleição foi muito importante para ele, que foi como um renascimento, parafraseando ele, né, abre aspas. Eu ressuscitei, pois tentaram me enterrar vivo e agora estou aqui para governar o país. Disse emocionado. Essa é a nossa matéria, né, a nossa manchete de hoje do nosso portal. Entre tantos percalços, né, Canindé, a gente já falou logo no comecinho do que representou esse mês de outubro. O doutor Alexandre veio aí com essa fala maravilhosa que representou 4 anos, né? O mês de outubro foi prolongado, foi longo, foi acirrado. Tivemos muitos ataques, tivemos as instituições atacadas, né? Tivemos o aumento da violência política, do assédio eleitoral no ambiente de trabalho, de violência, de intolerância religiosa. Realmente foi um mês, assim, para ficar marcado na história. E aí Lula chega como um representante nato realmente da população, um líder político, lutando junto com a população contra a força do Estado, né, a máquina pública, contra a força do militarismo, contra a força da religião, né, da igreja, especialmente da igreja evangélica, que exerceu aí um papel muito divisor de águas, né, nesse cenário. Também lutou contra a força do empresariado, especialmente a galera do agro. Então, faça a sua reflexão, meu querido, fique à vontade. Lula, eu acho que o resultado da disputa política e da disputa eleitoral deixou claro, né, que Lula é um homem diferenciado, né? É um homem diferenciado porque ao longo de 50 anos construiu relações políticas e sociais com o povo e criou confiança pela sua postura, pela sua conduta,
e, sobretudo, pela sua trajetória de identidade com o povo brasileiro, com as mulheres, com os homens, com as pessoas com deficiência, com os indígenas, com os quilombolas, ou seja, com religiosos, com a área da cultura, do esporte, ou seja, o Lula, ele consegue, né, e o resultado eleitoral mostrou isso, ele consegue a consagração através da confiança do voto soberano e popular do povo brasileiro. O discurso de Lula ontem, né, eu acho que Lula, ele mostrou no discurso dele ontem a confirmação da grandeza dessa liderança política. Eu quero pontuar sobre isso. Eu acredito que, na minha opinião, o próprio discurso do Lula já é um indício de que ele terá à frente o desafio de pacificar o Brasil, e o próprio discurso dele, o cuidado de discursar através de um texto escrito, com as palavras devidamente bem colocadas, buscando se direcionar para toda a população, sem fazer distinção. Então, isso aí já é um sinal de que ele tem pela frente esse desafio e essa vontade de realmente pacificar o país. O Lula já vinha falando na reta final da campanha que, mesmo ele se elegendo, o bolsonarismo permaneceria, né? Ele tem consciência disso e ele sabe que é delicado, porque vem com esse viés da violência, de narrativas de preconceito, de discriminação, de ataques. Mas ontem, no seu pronunciamento, ele já mostrou a que virá, né? Aqui está vindo. E ele pontuou também sobre a sua preocupação em relação à questão da transição, né? E aí, o sinal que o seu oponente, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, vem demonstrando desde o resultado oficial da votação é um indício para essa preocupação do Lula, porque diz aqui a manchete do G1, do portal G1, 13 horas após resultado, Bolsonaro mantém silêncio sobre vitória de Lula na eleição. Tradicionalmente, candidatos derrotados fazem declaração pública sobre o resultado da eleição. Lula obteve 60,3 milhões de votos aí para voltar à presidência, 12 anos após ter deixado o Palácio, né, o Planalto. Agora, isso também é bom a gente pontuar, que Lula, a fala dele me tocou bastante quando ele disse que essa votação representou um renascimento, né? É como se fosse uma ressurreição, porque quiseram, parafraseando ele, quiseram enterrar ele vivo e ele agora está ali pronto para governar o país pelos próximos anos. Mas, de fato, é preocupante essa questão da transição, essa questão do comportamento do Bolsonaro. A gente entende que ele deve estar com um sentimento, né, enlutado, né? A gente tem que respeitar, mas se você olhar para a história, do ponto de vista democrático e até de diplomacia, caberia, sim, um pronunciamento dele, né? Não exaltando Lula, mas reconhecendo a vitória, e até seria uma forma também dele se direcionar ao público dele, ao eleitorado dele. Procuro sempre olhar os dois lados, até como jornalista, é minha obrigação analisar os dois lados da história, os dois lados do fato, mas nós temos um adendo aí, né, um pequeno complemento, uma pequena observação, que nem é tão pequena assim, é a de que Bolsonaro entra para a história política brasileira como o primeiro presidente concorrendo à reeleição que não conseguiu se reeleger, não é? Mesmo tendo a máquina pública. Inclusive o portal G1 tem, né, uma matéria específica para falar disso, né? Bolsonaro é o primeiro presidente que perde disputa por reeleição no Brasil. Então você imagina o que ele vai carregar isso, né, esse fato histórico, esse peso pro resto da vida dele. O doutor Alexandre voltou conosco, ó, está conectado. Vamos aproveitar enquanto ele conseguiu essa pausa rapidamente para chamar ele de volta para o nosso debate. E eu quero perguntar para o doutor Alexandre Mota, médico infectologista, qual é a opinião dele, qual é a reflexão que ele faz, as expectativas, as perspectivas para a área da saúde pública no Brasil a partir da nova gestão a ser comandada por Luiz Inácio Lula da Silva a partir de 2023. Bem-vindo novamente, doutor Alexandre. Obrigado e desculpem a intercorrência, mas no plantão a gente não escolhe, né?
Em relação à perspectiva da saúde, eu penso que deverá haver uma reconstrução do papel do SUS, né? O Estado brasileiro, nesses últimos 4 anos, tinha relegado isso a um segundo plano e a muito mais iniciativas individuais, e não como um projeto de implantação do SUS na sua integridade. Então, é preciso que a gente, a partir de agora, estabeleça metas para a gente colocar o SUS para funcionar em sua plenitude. As pessoas, às vezes, são muito críticas ao SUS e esquecem que o SUS ele só funciona se ele funcionar como um organismo completo. O SUS está muito presente na vida de todo mundo, mas as pessoas só veem a ponta, né? Esquecem que grande parte das ações do SUS estão muito presentes na vida das pessoas. Ninguém faz, por exemplo, um cateterismo ou faz diálise no Brasil que não seja via SUS, a imensa maioria das pessoas. Mas, no entanto, o que é visto é a ausência do médico no posto, que é um fato concreto e que precisa ser ajustado. Acho que o governo Lula vai dar uma atenção especial a isso, vai criar as condições de colocar novamente médicos nos grotões do país. Acho que essa é uma necessidade concreta da vida das pessoas, né? As pessoas precisam ter acesso ao médico, o médico tem que estar ali na vida diária do cidadão, e as pessoas precisam ter acesso ao remédio e ao exame. Então, a farmácia popular, por exemplo, que está sendo desmanchada por esse governo atual, na perspectiva de que o ano que vem já houve um corte no orçamento de mais de 60%, e isso precisa ser modificado, né? As pessoas precisam continuar recebendo suas medicações para suas doenças diárias e rotineiras, né? Para a sua hipertensão, para a sua diabetes, para a sua asma. E isso vai demandar uma iniciativa muito forte do próximo governo. Eu acho que essas ações precisam ser claramente demonstradas para a população, para ela compreender que a realidade será outra a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Os desafios são imensos. Subfinanciamento, né? O Brasil funcionando à base de orçamento secreto, de emendas parlamentares, muitas vezes sem uma relação direta com a política pública indicada, né? Tem surgido aí denúncias e mais denúncias de mau uso de verba que deveria ter ido para o Ministério da Saúde, que foi para o orçamento do Parlamento através da emenda do Parlamento. Por exemplo, aconteceu na cidade de Maranhão que eles fizeram extração dentária quando dividiram a quantidade de dentes supostamente extraídos pelo número de pessoas, daria 17 dentes por pessoa. Nossa. Isso mostra que a má utilização da verba que viria para a saúde tem sido feita de maneira absolutamente inadequada e corrompida. Então, os desafios são imensos e acho que o governo vai ter que dar uma resposta muito afirmativa desde o primeiro dia de governo, né? Vou lhe perguntar rapidamente sobre o programa Mais Médicos, porque a gente viu que o Lula, em algumas oportunidades, em algumas entrevistas, ele citou sobre o retorno do Mais Médicos. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu fui supervisor do Mais Médicos. Então, na verdade, a direita da categoria médica, de certa maneira, convenceu uma parte dos médicos de que o programa era feito para dar emprego a médico cubano. E essa é uma falácia. Eu estou dizendo isso porque ontem eu fui obrigado a passar uma mensagem que uma mãe me pediu para 2 alunos de medicina que estavam sendo convencidos pelos colegas médicos de que o programa Mais Médico tinha sido para dar emprego a médico cubano. O programa Mais Médico tinha como prerrogativa dar emprego para os médicos brasileiros. O problema é que o CFM e os CRM foram fizeram uma campanha para que os médicos brasileiros não aceitassem participar do programa. O programa Mais Médico, ele colocou médico no grotão, colocou médico lá na aldeia indígena, colocou médico nas pequenas cidades que você tinha dificuldade de fixar. Então, é um programa feito não para cubano, mas para os médicos brasileiros. A gente vai ter que
ter essa batalha ideológica dentro da categoria e vai ter que dar as condições financeiras e trabalhistas para os profissionais poderem atuar dentro dessas comunidades mais distantes, de forma que as alegações para não participar não possam ser repetidas, né? O salário, na época, na verdade, era uma bolsa, as pessoas recebiam R$10 mil, isento de imposto de renda, já que era uma bolsa, certo? Ou seja, isso não é um salário pequeno. E ainda possibilitava que o médico pudesse trabalhar à noite, dando plantão em alguma outra atividade, ou mesmo nos finais de semana. Então, para a média do salário brasileiro, isso é uma média muito, muito boa, né, da remuneração brasileira. Porque qual é o profissional hoje de outras áreas que está recebendo isso? Para um trabalho que é de manhã e de tarde, ele vai para casa de noite, dorme tranquilo, ele não é obrigado a dar plantão, ele tem uma demanda fixa, ele não é obrigado a trabalhar de maneira sem limites. Então, o programa Mais Médicos, ele é um programa importante. Você pode chamar ele do que chamar, como Bolsonaro tentou fazer, Médico pelo Brasil, ou uma coisa desse tipo. O importante é colocar o médico onde está a população. Uhum. E o retorno do programa Mais Médicos não é um retorno dos colegas cubanos, é um retorno da categoria médica, uma racionalidade necessária para ela compreender que a remuneração do médico ela é importante, mas ela essa não é uma condição traduzindo, ou seja, nós temos direito de lutar por uma remuneração digna, mas o doente tem o direito de ser atendido. Perfeito. Seja ele por quem for, desde que tenha a qualificação necessária. Direito constitucional, inclusive. Doutor Alexandre, claro. Quero agradecer imensamente, pedir para o senhor fazer as suas considerações finais. Estamos entrando na reta final aqui do nosso podcast, mas fique à vontade. Eu quero ser muito breve, porque na verdade a nossa participação acabou sendo interrompida. Eu quero dizer o seguinte: ontem Bolsonaro foi derrotado, mas o bolsonarismo não foi. O bolsonarismo está enraizado dentro da nossa sociedade em vários aspectos. Um deles, ele fundamenta-se no antipetismo, ou no anti-esquerda. Então, a gente precisa convencer e conversar com a parcela desse bolsonarismo de que esse ser anti-esquerda não é produtivo para ela, já que ela é trabalhadora. Existe nesse bolsonarismo os fascistas. Esses não são a maioria, embora eles hegemonizem o discurso desse grupo, né? Existe dentro desse grupo elementos que são convidados a se ingressar neles através da religião. E a gente precisa também fomentar esse debate. Era o que eu ia pontuar, a questão do fanatismo religioso, né, doutor Alexandre? Isso. O fanatismo religioso, ele é induzido. As pessoas não são fanáticas. No Brasil não é da nossa tradição o fanatismo religioso. Pelo contrário, as pessoas respeitavam, né, anteriormente qualquer religião. As pessoas não se imiscuíam na vida pessoal das outras nessa questão. E a gente precisa voltar a ter esse debate para dizer que as religiões precisam ser respeitadas, a fé das pessoas precisam ser respeitadas e não serem manipuladas. Mas o que é que eu quero dizer? Só para encerrar, o bolsonarismo precisa ser derrotado ideologicamente. O bolsonarismo precisa ser confrontado nas suas contradições, e esse é um papel dos ativistas políticos, do cidadão que tem interesse na melhora do país. E esse é um papel que eu me proponho. Perfeito, todos nós. Muito obrigada, doutor Alexandre, bom trabalho aí, bom plantão para o senhor, Deus abençoe. A nós todos. Amém. Ai, Canindé de França, já vamos precisar nos despedir também daqui. Por favor, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Olha, eu tenho observado desde ontem que nas manifestações dos chefes de estados de todos os continentes, uma das questões que eles vêm colocando com maior destaque é a questão da preservação do meio ambiente. Perfeito. Né? Então, vários chefes de Estado, né, de diversos países, né, colocam que os seus países vão voltar a exercer relações de parcerias nessa área da preservação do meio ambiente, que é muito importante. E ontem à noite ainda, né, a chancelaria do governo chinês, né, o presidente Xi Jinping publicou uma declaração muito importante ontem,
dizendo que a vitória de Lula aponta para o fortalecimento e a retomada das relações econômicas, políticas e diplomáticas Brasil e China num outro patamar, né? Então, nós vamos aqui chegando ao final desse podcast. Eu quero aqui agradecer o Potiguar Notícias. Quero aqui parabenizar a linha editorial deste conceituado veículo de comunicação que historicamente tem mantido uma tradição da boa comunicação e do compromisso com a verdade jornalística, reproduzindo os fatos como eles se apresentam na sua vida e no seu cotidiano da realidade concreta. Então eu quero aqui, Marlene, parabenizar você enquanto editora, dizer que nós temos grandes desafios pela frente, né? E nós precisamos ter um compromisso, nós precisamos fazer um pacto com a democracia e com a liberdade. Mas a democracia e a liberdade, elas só conseguem se desenvolver se nós tivermos a esperança, se nós lutarmos cotidianamente para rejuvenescer esses compromissos e criar condições materiais para que o povo viva e viva plena e viva em condições de abundância, né? O que o doutor Alexandre aqui coloca, a questão da religiosidade, da fé, isso é um direito constitucional de você escolher a sua religiosidade, de você professar a sua fé. Agora, você não pode utilizar-se das suas prerrogativas eclesiais, dos seus templos, para estruturar bases conspiratórias e de proteção ao crime organizado em nome da família, em nome de Deus. Isso não pode. Não é? Então nós vamos lutar para que possamos garantir a vida plena em abundância, a paz, a verdade, as condições da harmonia que a sociedade precisa para se desenvolver. Os que pregam a verdade vão alcançar a verdade. Os que pregam a mentira e os que pregam o ódio vão ficar desesperançados e de proteção daquilo que é mais importante para o ser humano, que é a esperança, que é a fé. Esperança e fé para rejuvenescer o Brasil e o povo brasileiro. Viva a democracia, viva o povo brasileiro. Parabéns ao nosso querido nordestino de Garanhuns, a sua excelência, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Viva o povo potiguar e viva o povo brasileiro. E assim nós vamos encerrando, terminando por aqui mais um podcast, agradecendo imensamente aos dois convidados que participaram nesta manhã, o doutor Alexandre Mota, médico infectologista, e Canindé de França, professor, advogado, que contribuíram com muita riqueza nesse podcast. A você que ficou até aqui nos acompanhando no YouTube, ao vivaço, muito obrigada. Para você que vai acompanhar esse podcast ao longo do dia, no decorrer aí da programação das emissoras também, obrigada pela sua sintonia, pela sua conexão. Amanhã tem mais podcast aqui com o doutor Evandro Borges. Nós vamos nos despedindo por aqui, deixando uma reflexão para você. De tudo que foi falado nesse podcast, eu resumo o seguinte: como jornalista atuante há 16 anos na profissão, completando aí 17, posso dizer para vocês que não houve desafio maior nessa profissão, porque antes era executada com a missão de anunciar, de noticiar um fato, de apurar os detalhes desse fato. Hoje, o nosso jornalismo é feito a partir da desconstrução de mentiras. Então, é realmente a vitória, né, do novo presidente da República é marcante também nesse sentido. Os nossos agradecimentos. Amanhã tem mais podcast. Tchau para você.